Olá, sou Velasquez Nunes de Paula, aqui no SEAPcast. Sou responsável pelos representantes comerciais nesse novo negócio que o SEAP Brasil está implantando, que é fazer negócio com representantes que já trabalham com microcrédito há algum tempo. Estão aqui comigo meus companheiros e amigos, né, de longa data. Augusto, por favor. Bom, Velasquez, primeiramente um prazer estar com vocês, nossos grandes amigos aqui de caminhada de microcrédito. Eu sou Augusto Feitosa, 12 anos de microcrédito, estou no SEAP nessa nova empreitada como representante master do Ceará e sucesso aí desde já a cada um dos amigos aqui presentes. Emanuel, por favor. Olá, Velasquez, e aí, galera, sou o Emanuel, né? Tenho uns 17 anos no microcrédito. Já tive várias experiências e essa aqui é, de todas, a mais empolgante. Tá muito bom. Edivan. Olá, pessoal. Boa tarde a todos, né? Me chamo Edivan Gomes. Tenho 15 anos já de microcrédito. Estive fora do microcrédito por um período, mas aceitei o convite, né? Atualmente eu sou o representante do Piauí, na região norte. E o nosso propósito é fazer com que essa empresa cresça cada vez mais. Legal. Obrigado pela participação de vocês. E eu queria começar aqui o nosso papo. O Edivan, numa das conversas que a gente teve, e eu convido vocês a pensarem nesse comentário que eu vou fazer agora, que foi o Edivan que fez numa das nossas reuniões. Você me disse exatamente assim, Edivan, o bom salário é o pior inimigo do empreendedor. Aí eu queria que você explicasse essa fala sua, que me marcou demais, não só para mim, mas vai marcar para todo mundo também. A gente vai refletir sobre isso em casa também, depois desse podcast. Então, Edivan, eu queria depois ouvir vocês também. Por que que o bom salário ele inibe o empreendedorismo? Pronto. Olá. Então, você de casa, né, é uma das minhas missões e o propósito nesse retorno ao microcrédito, retribuir tudo que eu aprendi com os clientes quando eu iniciei a minha carreira no microcrédito, como agente de crédito, conhecendo cada história, cada fluxo de caixa. Eu me encantava com cada história de até... me emociono, né? Mas eu me encantava com as histórias de sucesso, os cases de sucesso de vários que eu participei. Então, mesmo trabalhando, eu tinha o desejo de empreender. Mas, graças a Deus, fui crescendo profissionalmente e a renda aumentando. E eu tinha a dura decisão de pedir demissão e ser empreendedor. Assim como vários clientes que eu tive a oportunidade de conhecer e atender. E por que eu digo que um bom salário é o maior obstáculo na vida de um empreendedor? Porque muita gente se apega à segurança, né? Até a falsa ilusão de segurança através de ter aquele valor certo. Mas em 2019 eu tomei a decisão, eu liguei para o meu diretor e eu pedi demissão. Foi surpresa, né? Mas eu vinha já me programando para isso. Fui empreender. Hoje eu tenho vários negócios e eu não teria como conciliar, eu não seria honesto se eu ficasse na empresa que eu trabalhava, no microcrédito e nos meus negócios. Então chegou uma hora que o meu negócio me chamou para dentro, eu tive que sair para poder me dedicar, dei vida a esses negócios também. E 5 anos depois, quando surgiu o modelo de correspondente, eu sempre mantive uma boa relação com meus colegas, e aí a gente começou a conversar e eu retornei ao microcrédito, com esse desejo de retribuir. Eu sou muito grato a quem me tornei, a quem veio me tornando. Agradeço demais a inúmeras pessoas, não vou citar nomes aqui porque são inúmeros, mas o meu propósito hoje é retribuir, fazer com que as pessoas cresçam, não só através do crédito, mas também de orientação, dicas e estratégias. E o interessante é que eu conheço vocês de longa data, e todos como funcionários de empresas, não é? E não eram salários ruins. Eu conheço
porque a gente trabalhou junto, não eram salários ruins. E você, Manuel? Cara, assim, pra mim foi o seu convite, quando você me chamou, né? Porque dos 17 anos de microcrédito, eu tive a oportunidade de ficar 16, né, no CLT. E para mim sempre houve uma necessidade de um pouco mais, né? E eu sempre escuto, até levando um pouco a alusão do que a gente está conversando aqui com relação da gente se prender àquele valor do salário, a gente se perguntar no final do mês, rapaz, eu tô entrando, começando o mês, eu tô saindo, tô sabendo o que é que eu tenho, mas eu nunca me prendi. Eu sempre a gente conversa, né? Nas nossas conversas a gente sempre diz assim, eu tenho que correr porque eu tenho alguém lá em casa que ela não quer saber, não, é minha motivação. Então, assim, eu acredito que quando a gente tem o espírito de crescer, a gente também tem o espírito de mostrar, de trazer para outras pessoas, né? E nós, hoje, como representante, a gente faz muito isso, né, Augusto? A gente tem muitas histórias para contar de clientes da gente. A gente se depara muito. Hoje eu me deparo com pessoas que eu atendi quando eu iniciei há 16, 17 anos atrás, que hoje o cara chega para mim e diz, cara, aquele crédito que você fez para mim naquele tempo mudou minha vida. Hoje meus filhos já estão formados, eu tenho uma casa na cidade, que o agricultor, comecei no crédito rural e tive uma experiência muito boa lá, entendeu? E migrei para o crédito urbano. E isso aí foi assim, hoje eu topo com as pessoas na rua e a gente acaba encontrando e vendo histórias maravilhosas que tocam a gente, igual o Edvan tá falando, a gente se emociona, né? A gente vê que aquela sementezinha que a gente plantou lá atrás, ela tá trazendo os resultados, tá trazendo os frutos. É muito bom, é bom saber que a gente está podendo contribuir com a sociedade. Na verdade, a gente consegue levar o crédito direto na pessoa, sem ter interferência. E quando a gente vai lá, quando a gente dá orientação para uma pessoa que está acessando o nosso crédito, a gente se sente mais valorizado ainda, porque a gente consegue ver que aquele valor que a gente está empregando, que aquele empreendedor, ele tá se sentindo bem, ele já vê onde é que vai aplicar. E quando o cara dá aquele feedback para a gente ali, é maravilhoso, cara. E é muito bom. Aqui só tem pessoas muito experientes, né? O Augusto, o Velasco. Eu conheço a história do Velasco há muito tempo. Eu nos bastidores, né? E a oportunidade de conhecer ele, cara, foi uma coisa assim maravilhosa, porque é alguém que fez muito por um microcrédito. A gente já fez também, e quando a gente tem a oportunidade de conhecer, de ver a história, de ver tudo que ele já pôde aplicar e o que a gente está aplicando, a gente se sente bem. E é isso, a gente aguça sempre na gente e a necessidade da gente sempre crescer mais. E é isso, cara, é muito bom. É bom saber que a gente tá com um projeto novo, inovador, um projeto que tem um olho direto na pessoa que realmente precisa, né? Que a gente vai poder transformar, já estamos transformando, nós já somos números grandes, na verdade, né? E é muito bom saber que a gente faz parte desse projeto. E tivemos a coragem, né? A audácia de dar a cara a tapa e ir pro negócio, né? É isso aí. Obrigado, Manuel. E Augusto, não menos nem menor que ninguém, mas você é o caçula da turma que entrou como representante do SEAP Brasil. Sim. E eu sei que a sua trajetória vem também de uma grande empresa, né? Qual foi essa dificuldade, Augusto, na hora de você virar? Fala assim, eu sei que você tinha um salário razoável. Sim. Né? Me diz aí. Velasquez, é uma decisão. Acho que tudo é uma questão de decisão, de coragem também, porque não é fácil. O Edvan, as palavras de Edvan são muito parecidas com os meus sentimentos em relação a virar um empreendedor, né? Tenho muita gratidão pelo período que trabalhei como CLT, aprendi muito. O microcrédito é uma escola para a gente, né? Nos ensina bastante. Todos os dias você pode ter 50 anos de microcrédito. O dia seguinte você vai aprender uma coisa nova.
Vai se Então, preparar, né? é um mercado que está sempre em movimento, está sempre evoluindo, sempre avançando, e a gente está inserido nesse mercado. Acontece que eu sempre tive aquele desejo de empreender. Eu tenho uma veia empreendedora, né? A Edivan me conhece muito próximo e a gente compartilha muitas ideias. E uma das ideias era justamente empreender dentro do microcrédito. Eu sempre tive esse desejo de empreender dentro do microcrédito. Lógico que eu, na empresa anterior, tinha uma posição muito boa, uma posição de liderança também. Você sabe que é uma remuneração muito boa, mas não se trata somente de remuneração. Quando você quer empreender, quando você quer dar um passo além, você está buscando algo muito mais do que simplesmente ganhar mais dinheiro. Você quer dar um salto você quer se desafiar também. Então, eu acho que é isso que me moveu a vir para cá. E, logicamente, a sua presença à frente do projeto, que é um cara que já trabalhamos juntos por muitos anos, a presença do Joaquim Rodrigues, que também é uma pessoa que também trabalhou comigo há muitos anos, né? Fortaleceram essa decisão de vir para cá. Então, a gente uniu essas coisas junto a uma marca forte e consolidada, que é o CEAP. O CEAP, antes de eu vir para o CEAP, eu pesquisei bastante também sobre o CEAP. Então, a gente tentou entender como é que a empresa, a essência dessa empresa, né? Uma empresa que já tem mais de 30 anos, 35 anos no mercado, uma base muito sólida. Então, uma empresa séria, né? Uma empresa muito fiel às suas raízes. E assim, conversei com o Diego também. O Diego também é um cara que, desde o primeiro contato que nós tivemos, eu me identifiquei muito com a visão dele de negócio, a visão dele do mercado. E eu acho que não foi uma coisa só, foram várias coisas que juntas culminaram nesse momento da gente estar aqui agora, conversando sobre o microcrédito, num novo estágio das nossas vidas, porque eu acho que foi uma decisão que todos nós tomamos, né, lá atrás. Alguns de nós precisamos tomar algumas decisões difíceis, e a gente acredita muito, eu acredito muito no projeto do CEAP. Eu acho que no Ceará é uma empresa que tem muito a crescer. A gente está iniciando os trabalhos nesse modelo de correspondente, mas é um modelo que a gente vai expandir com certeza, a gente vai escalar, e a gente está começando agora, né? Eu só estou no projeto faz 4 meses, fazendo 5 meses agora. Então, a gente tem muito o que crescer, tem muito o que aprender. Esse momento aqui dessa imersão, a gente sente muito mais forte a cultura da empresa, as pessoas, o quanto no olhar das pessoas, as pessoas se sentem dentro desse negócio, né? São apaixonadas pelo que fazem, e isso contagia a gente também, para a gente alavancar esse negócio para um outro nível, quando a gente retornar para as nossas atividades. Então, para mim é um privilégio, é uma honra, né? Estar trabalhando de novo junto de vocês, conhecendo pessoas novas, abrindo mercados, e isso é o que me motiva, né? Agora... E é isso que me faz querer mais e mais e mais, e é isso que a gente vai buscar sempre. Que ótimo, obrigado, Augusto. Agora, eu queria tocar num tema aqui que, como eu já fui empreendedor também, e creio que muitas das pessoas que estão ouvindo a gente já ou quer ser também, e é uma pergunta muito particular. Eu vou responder e vou deixar a pergunta solta para vocês também. Eu fiz a mesma coisa, eu estava 15 anos numa empresa grande, né? E resolvi empreender. Minha mãe quase morreu quando eu disse para ela que ia deixar 15 anos de empresa para poder empreender. Mas essa não foi a pior parte dessa decisão. Porque eu estava muito confiante, já tinha os conhecimentos técnicos, já tinha bastante coisa. Mas o que me pegou de surpresa na hora de ser um líder, ser um gestor, ser um proprietário, dono de uma empresa, com o passar do tempo, eu chamava a solidão do empreendedor. O que era a solidão do empreendedor? Era na hora de tomar decisões que você, às vezes, não podia, não tinha um amparo, não tinha um conselheiro, não tinha nada, e talvez era uma coisa técnica, uma coisa que precisava ser feito. Então, o que me marcou demais na minha época de gestor como empreendedor
era a solidão na hora da gestão e não ter tanto apoio. Que ao contrário aqui do CEAP Brasil, a gente tem, né? Tem um assessor que está com a gente, que acompanha, que conversa. O que foi para vocês, vamos dizer assim, a pior tarefa que vocês tiveram que vencer no íntimo de vocês para se tornar um empreendedor? Velasco, para mim, cara, assim, você ter o tempo que tanto eu como os meninos tinham, né, de empresa, você sair da caixinha ali é muito complicado. Você sair daquela zona de conforto ali é muito difícil. São decisões que você não está decidindo só por você. É uma decisão que você está tomando por várias pessoas que dependem de você também, entende? Todos nós aqui temos famílias, né? Temos pessoas que dependem de qualquer decisão que a gente venha a tomar. E empreender é um desafio de todo dia. Não dá para você errar. Empreender, você tem que acertar hoje e amanhã você tem que corrigir até o acerto que você fez para você multiplicar, porque o empreendedor, ele tem que, todo dia ele tem que acertar e no dia seguinte ele tem que dobrar o que ele fez. Então ele já tem que corrigir o acerto dele para ele multiplicar aquilo que ele está fazendo, entendeu? Então, assim, acho que o que mais doeu, para mim, no meu caso, né, o que mais doeu é sair da caixinha, é você sair daquela monotonia, daquele certo que você tem, do falso certo que a gente acha que a gente tem, porque na verdade a gente não tem. Eu falava assim que o empreendedor, ele tem que errar rápido para errar de novo, mas que não cometa o mesmo erro. É verdade. Então, assim, Então, assim, é um desafio muito grande para a gente que está lá naquela situação. Até quando você fez o convite, quando a gente sentou, que a gente conversou, que você mostrou o projeto para a gente, eu sou muito... eu tenho uma base forte com meu pai e a minha esposa. E foram as primeiras pessoas com quem eu conversei, né? E eles me disseram assim, porque eles sabem da minha preocupação, eles disseram assim, não se preocupe com o que vai dar errado. Eles não me disseram nem com o que ia dar certo. Eles me falaram, não se preocupe com o que vai dar errado, a gente vai estar aqui. Eu vi isso, né? Então, assim, pra mim isso aí foi... Eles abriram a porta e disseram assim, ó, você vai-se embora, entendeu? Então, foi o ponto de partida, porque o mais difícil realmente é você sair daquela zona. É tirar aquele pano que tá na sua frente ali, você partir para o negócio. Fazer Mas hoje, já como empreendedor, porque você já é um empresário hoje de sucesso, rápido, qual é a parte mais difícil? Ou que te chama mais atenção, o desafio? O desafio é o novo, porque a cada dia que passa, tem uma coisa nova pra gente, né? Tem algo novo, entendeu? O desafio é você se superar sempre. É o que o empreendedor sempre faz, é se superar, tá sempre se inovando, né? Isso é muito bom, porque a gente vê que você sempre é capaz de muito mais, Augusto. Se hoje eu consigo X, amanhã eu consigo 2X, entendeu? Então, assim, é muito bom. O que faz a gente correr atrás a cada dia é isso, essa força de que amanhã nós vamos ter que dobrar tudo aquilo que a gente fez hoje, né? Então, é muito bom. Muito bom saber que a gente está correndo atrás e que a gente tem aquele desafio, aquilo que vem por à frente, que está lá, que a gente ainda não sabe como é que vai ser, ou que a gente já está projetando, que muitas vezes a gente já sabe até onde a gente vai, porque a gente projeta, a gente faz cálculo todo dia, a gente já sabe o que a gente quer. O Augusto, ele já sabe em dezembro o que ele já está almejando, né, Augusto? Sim. O Edivan também, nós todos já temos nosso planejamento. Então, assim, hoje a gente já olha e já vê assim, é desafiador, mas não é impossível, porque nós somos pessoas que estamos aí para superar cada dia, né? Cada dia que chegar, a gente tá aí para pegar. Igual quando quando chegou o projeto pra gente. Era novo, era diferente, era algo fora da nossa realidade, mas a gente foi, né? Edivan, estamos aí. E para você, o que te marcou mais na virada de assalariado para patrão, para dono do empreendimento?
Na verdade, foi... eu sempre ficava me perguntando quando eu ia tomar a decisão. E eu entendi que a decisão estava tomada quando eu encontrei um plano de transição. Porque eu buscava uma situação perfeita. Não, eu vou terminar minha casa, eu vou terminar esse compromisso aqui, isso, aquilo, outro, para mim poder trabalhar por conta própria. E eu via que não era um caminho perto, mas também não era impossível. Até que eu encontrei um plano de transição. Né? Eu encontrei um plano de transição onde eu tinha como fazer em termos de renda para poder aplicar. Foi difícil, tive o apoio das pessoas mais próximas, minha esposa. Foram poucas pessoas que sabiam que eu compartilhava desse desejo, dessa decisão, mas tive o apoio e fui taxado de louco. Rapaz, como é que tu faz isso? Tu pede demissão, o salário que tu ganha e tudo. Mas verdade. O cara nunca parou para pensar se eu tinha um plano de transição. Mas assim, aí você virou, se tornou empreendedor, aí começaram as dores. Qual que você pontuaria assim que te marca ou te marca até hoje ou marcou depois da virada? Como empreendedor, já como empreendedor? Como empreendedor, o grande desafio na verdade, encontrar as pessoas certas com pelo menos aí 70%, 80% da tua missão, do teu propósito, de querer fazer. O desafio é encontrar pessoas que realmente tenham um propósito e que não busquem só o dinheiro. Porque eu defendo que o dinheiro ele é consequência. Ele é consequência. Ninguém vai trabalhar de graça, ninguém vai fazer nada em vão. Verdade. E quanto mais você se doa, mais ele flui. Quando eu pedi demissão, os meninos, o Emanuel e o Augusto, eles já saíram, pediram demissão para ir para o projeto do correspondente. Eu não. Eu fui empreender com outros negócios. Uhum. Quando o projeto do correspondente começou a ficar forte, aí foi que eu realmente procurei, né? Porque eu tinha treinado pessoas, investido em sistema, e eu tinha tempo para fazer a coisa, o microcrédito novamente. Então hoje eu creio que a dificuldade é essa. A gente está expandindo na área que eu atuo, então a gente está numa fase de contratação muito forte e a gente está sendo criterioso em buscar pessoas realmente que, por mais que não tenha experiência com microcrédito, mas que tenha o desejo em ajudar o próximo, em contribuir com o crescimento. Porque não é só isso. Quando eu pedi demissão, eu sabia que eu ia trabalhar mais, mas isso não me assustava. Quantas e quantas vezes meus funcionários iam embora e eu ficava ainda pegado, ou quando não ia para o escritório, dar continuidade, me reportava a alguns amigos para pedir conselhos, ajuda, para procurar tomar algumas decisões, porque no começo a gente tinha todo um planejamento e algumas coisas começaram a dar errado antes de dar certo. Depois começou a dar certo. Foi que nem o projeto que nós tivemos junto em Arco Verde, né? No projeto de recuperação de uma unidade, que quando a curva lá estava ruim, quando nós chegamos ficou pior ainda. Aí eu lembro de você falando, vamos virar essa curva. E quando a gente virou o sentido da curva, a coisa aconteceu, né? Sim. Aí foi ali que acho que essas conquistas, essas contribuições fazem com que a gente acredite mais na gente, mesmo sabendo que você nunca está 100%, que você está pronto para tudo. E acho que nem precisa, porque você tem que ter um certo conhecimento, mas ter do lado pessoas boas, competentes, em áreas até mais do que eu. Hoje eu tenho profissionais que são mais habilidosos do que eu em certas áreas. E agora o meu desafio é vender toda e qualquer ideia para ele. Né? Eu quero agradecer aqui também o Josimar, que é o gerente do correspondente, é um parceiro que também abraçou essa ideia e um cara que tem uma experiência incrível, que está me ajudando nesse processo de capacitação dos colaboradores, vai a campo também, sempre que necessário. Esse aí vai ser outro tema depois, que a gente vai ver os anjos que estão com a gente, né? Certo. Porque são quase que a gente poderia chamar de anjo que a gente acha para pegar a empreitada com a gente e tomar como dela mesmo. E Augusto, você tem pouco tempo, não é? Que você já tem pouco tempo, mas já é um empresário de sucesso, porque sua vida diz isso, né? O seu conduzir diz isso, que a gente se conhece há bastante tempo também.
Mas e agora, como empreendedor, como dono do negócio, quais as piores ou melhores dificuldades que você está encontrando aí? Porque a gente está trocando ideia aqui, está trocando experiência e seria legal ouvir a sua também, já que você está tão recente como empresário no microcrédito. Sim. Eu diria que não é nem dificuldade, Velasquez, é mais um senso de responsabilidade, porque eu me sinto responsável pelas pessoas que estão comigo dentro do projeto. Então a gente tem ali uma folha, né? Essas pessoas têm famílias e a gente tem que administrar expectativas, a gente tem que motivar essas pessoas e de uma forma diferente, né? Porque agora a remuneração dessas pessoas, isso já sai diretamente, a fonte é a prestação de serviço da minha empresa, e essas pessoas também prestam serviço para a minha empresa. Então, eu diria que é esse o maior desafio, certo? Esse é o maior desafio, é você ter pessoas boas ali, administrar essas expectativas e sabendo que você traz essas pessoas com expectativas e a gente vai ter que fazer o máximo possível de tudo para que as expectativas dessas pessoas elas sejam cobertas ou até ultrapassadas, né? Então, eu acho que essa coisa de você formar um time, de você fazer a gestão das pessoas, você entender que agora você faz parte da vida dessas pessoas, porque o sustento delas também vai depender da tua empresa, né? Eu acho que isso é a grande diferença do outro modelo de trabalho que a gente tinha antes, né? Antes eu também tinha uma liderança sobre várias pessoas, sobre muitas pessoas, mas eu não remunerava diretamente essas pessoas, né? Hoje é o contrário. A minha empresa ela gera receita também para que essas pessoas tenham os rendimentos dela provenientes do que a nossa empresa gera de receita para que eles recebam no final, no começo do mês, no caso, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que você ter esse sentimento de que você agora, daqui para frente, a tua responsabilidade é maior, porque você não tem só as pessoas da tua família que dependem de ti, né? Você agora tem várias outras famílias que também dependem que a tua empresa esteja bem, porque se a minha empresa está bem, o deles está garantido também, né? Porque se a empresa está crescendo, está avançando, eles também estão prosperando junto conosco. Eu acho que isso é o principal. Legal. O outro tema que eu queria abordar aqui é que a gente conversa com os nossos empreendedores a quem a gente financia, né? A gente fala que eles têm que planejar, né? Tem que conhecer o fluxo de caixa, tem que conhecer a rotina dos negócios, saber cuidar do cliente, saber cuidar das pessoas dentro de trabalho dele e tudo. Então, vamos dizer, esses insights, a gente fala para todos os empreendedores que a gente visita, que a gente vai conceder o crédito, que a gente vai analisar o crédito. É mais fácil assessorar que fazer ou é mais difícil? O que vocês acham? Sair do papel de assessor dos nossos pequenos empreendedores que a gente financia, né? E agora você está no papel de pequeno empreendedor, de empreendedor. Qual que é mais fácil? É dar o conselho ou executar os conselhos? Ah, cara, dar o conselho é sempre mais fácil, né? Agora sim, eu falo por a minha realidade, por a realidade do Augusto, né? Até vendo a fala do Augusto. Quando você dá o conselho, você está vendo ali algo que está muitas vezes prestes a acontecer, ou você está vendo que pode chegar, de fato, a vir, né? E quando você tem que executar, é totalmente diferente. Você sair do papel de assessor para você se autogerenciar é muito difícil. O ser humano em si, para ele aceitar que fez errado é muito complicado. Para você aceitar que você fez não, eu errei, eu tô admitindo, então deixa eu me retrair e refazer de novo, é complicado, é difícil. Essa é a parte difícil, é muito dolorido. E o que pega a gente, Augusto, é o fato que, pelo menos eu sou muito crítico comigo mesmo. Né? Cara, como é que eu dou um conselho para o cara, o empreendedor crescer, e eu hoje como empreendedor, como uma pessoa que tem o meu próprio negócio,
como é que eu vou errar? Eu não posso errar. Eu tenho que acertar, porque para mim, além do conselho que eu tá repassando, que eu tenho repassado, eu também ser exemplo, né? Eu tenho que ser exemplo. Nós temos que ser exemplo, Augusto. Uhum. Porque a gente... como é que tu me dá um conselho se tu também tá da mesma forma? Se tu tá pior, às vezes, se chegar a situação. Então, assim, para nós é um desafio grande. O fato de... E a realidade, quando a gente vê, quando você passa a informação para um cliente, para um amigo, para um empreendedor que você atende, você se sente na responsabilidade de você não errar consigo mesmo, não errar no nosso negócio. Como o Augusto disse, né, Ivan? Nós, hoje, tem várias pessoas que dependem também da gente. Certeza. Né? Que depende do nosso acerto, né, Augusto? Sim. E aí é uma responsabilidade muito grande. Nós não temos margem para erro aqui. Uhum. E que se vem esse erro, que ele seja mínimo, para que a gente tenha o melhor resultado possível. Como é que você trata isso, Augusto? É mais fácil aconselhar os nossos clientes, pequeno empreendedor que estão lá na ponta também, trabalhando duro para produzir, para gerar renda, gerar emprego e tudo, ou executar no seu negócio? Eu acho que a gente passa a se colocar mais no lugar do cliente, porque a gente passa a entender mais o papel desse cliente, desse empreendedor. Porque agora a gente está na mesma prateleira, né? A gente é empreendedor também, assim como eles são empreendedores, nós também somos. Então, eu diria que a gente aconselha, mas também a gente é muito aconselhado. A gente também escuta, né, Divan? Sim. A gente, cara, a gente às vezes tem cliente que dá assessoria pra gente, porque trocam experiência, dá uma dica de organização de fluxo de caixa, tributação, vários assuntos inerentes ao empreendedorismo. Então, a gente tem clientes que têm 10, 20, 30, 40 anos no mercado, né? Então, esses caras têm uma experiência, né? Então, eles são mestres em empreender. Então, talvez a gente tenha muito mais o que aprender do que ensinar alguma coisa para eles. Mas, assim, a gente percebe que existe uma troca de experiência, uma troca de ideias, eles nos escutam bastante também, né? Então, eu diria que é mútuo, sabe? Eu diria que uma hora a gente está no papel do assessor, outra hora a gente está ali ouvindo... Do próprio empreendedor. Do próprio empreendedor, e isso, para a gente, no meu caso aqui, faz muito bem porque amplia a nossa visão sobre o negócio, sobre o mercado em si, né? Sobre... o nicho que a gente está atendendo, porque a gente atende vários nichos, né? E todos os segmentos têm lá suas sazonalidades, têm suas particularidades. Então, a gente aprende um pouco de cada um desses segmentos e aplica, né? Algo que a gente aplica no nosso dia a dia, junto com os nossos times. Eu acho que é isso, é uma troca muito boa, muito sadia. A gente, nesse nosso ramo de financiadores de sonhos, na verdade, que somos, hoje o trabalho nosso nós somos financiadores de sonhos, empreendedores, mas a gente já viu que, a gente já teve a oportunidade de ver que nem tudo se tornou um sonho, né? E virou um pesadelo e às vezes até deu um certo trabalho para a gente conduzir essa situação. Aí, Edivan, dessas situações onde que a gente teve muito sucesso, com certeza muito mais sucesso do que não sucesso. Isso serve de lição para você também? O que você passou por esse tempo que você conduzia o microcrédito, servia o microcrédito mais na assessoria, e hoje você é um grande empreendedor. O que você tirou de bom e de ruim das suas experiências? Velasquez, eu acho que toda situação ela traz um grande aprendizado, né? Acho que é fácil ou difícil aconselhar um empreendedor? Quando se tem vivência daquilo, é muito fácil. Quando você não tem, é difícil, porque cada negócio é diferente, com suas dores, né? Com seus propósitos e tudo. Mas, assim, ao longo da vida, eu acho que existe alguns insights, alguns macetes que são essenciais. Eu me apego muito a isso. Na vida é resolver problema. A vida é uma solução de problema. Na verdade, se a gente perguntar para que a gente ganha dinheiro? Para resolver problema. Nós estamos para solucionar
algum tipo de problema. E um médico, um neurocirurgião, ele ganha mais dinheiro do que um pedreiro, não é porque a profissão é diferente, mas é porque ele resolve um problema infinitamente maior, mais complexo, né? Uhum. Então, toda situação, por mais que ela não tenha dado certo, ela me trouxe muito aprendizado, me trouxe crescimento, né? É claro que quando você é empreendedor, se você erra, e aí não tem para onde, você erra mesmo, aí você perde dinheiro, mas aí você procura aprender, e muitas vezes essa solução, ela está muito perto da gente. Né? Uhum. Eu lembro de uma frase de Laí Ribeiro que ele diz que o problema ele vem com a semente da solução. Então você enxergou o problema, agora é tratar ele também com otimismo. É pensamento positivo, não se esconder e procurar resolver, porque é possível, dá certo. Então, foi isso, tá sempre se adequando, né, às mudanças, à evolução do mercado, de tendência, muita coisa nova. O que ontem funcionou, hoje não funciona mais. O que está dando certo amanhã pode não dar mais certo. Então, a gente precisa ficar sempre antenado e aprendendo sempre, otimismo sempre, que dá certo. Que legal. O que a gente trabalha muito na função de empreendedor, né, de empresário, de sócio, habilidade de atrair gente boa, negócios bons, clientes bons, não é? Esse parece ser o nosso dia a dia. Aí, Augusto, rapidamente, por favor, o que você está exercitando para que isso aconteça no seu negócio? Velasco, a base do negócio são as pessoas. Qualquer negócio são pessoas. São seres humanos que vão tratar com outros seres humanos. Então, para a gente ter uma empresa próspera, um negócio próspero, primeiro a gente tem que se cercar de pessoas até melhores, mais inteligentes do que nós. Aí, nesse papel, entra Diego, meu sócio, que é um cara altamente inteligente, empreendedor, fortíssimo, que acreditou nesse projeto junto comigo, né? A gente está conseguindo trazer pessoas muito boas, com muito know-how, muita experiência. E isso é o diferencial, sabe? Isso é o diferencial. Pessoas. Você ter pessoas boas que acreditem nas ideias, que acreditem no projeto e que façam desse projeto um projeto aí de vida também, assim como nós acreditamos. E eu acho que isso é o principal diferencial, é isso que faz toda a diferença para que a coisa dê certo e a coisa prospere para todo mundo e todo mundo ficar feliz. Legal. E você, Manuel, o que você faz para se tornar que você tenha um negócio que atraia pessoas, que combine com o seu jeito de gestão, com a sua cultura, com a sua visão, com as suas crenças, com a sua verdade? Como você exercita e pratica isso? Assim, breve, por favor. Velasco, como o Augusto estava falando, né? Eu acredito que para a coisa andar, para acontecer, ela precisa que as peças estejam encaixadas, estejam em sincronia, né? E todo negócio ele é formado de pessoas e precisa que a gente tenha realmente pessoas que estejam interessadas, tenham o mesmo perfil ou que tenham um perfil dentro da necessidade daquilo que a gente precisa, né? No meu caso da minha empresa, tem o meu parceiro, que é o Lenilson, que a gente abraçou a causa junto e nós temos como eu sempre digo, a gente se completa na necessidade que a gente precisa. Né? É um cara guerreiro, é um cara que para negócio não tem não. Eu acredito que para um negócio tem que existir ideias. Porque quando existe o não, é objeção. E quando você diz, eu tenho ideia tal, e você já chega com uma ideia para complementar, aí enriquece o negócio, né? Fortalece. Entendeu? Então, assim, para mim o Lenilson é uma pessoa que a gente soma junto, né? A gente trabalha junto, não tem momento difícil. Temos nossas dificuldades de estar iniciando algo que é novo para nós, mas é algo que a gente se completa dentro das nossas necessidades, tentando ser o mais técnico possível para poder alcançar o objetivo que a gente tem alcançado nesse pouco tempo, que tem sido espetacular. Então, assim, gente de qualidade.
gente de qualidade é o que faz o diferencial para o empreendedor, é conhecimento, é técnica, é colocar na prática com vontade e coragem de fazer acontecer. E é isso que a gente faz. Legal. Todo dia, todo dia. O Edivan já começou a adiantar ali a questão que ele tem um anjo hoje lá, que talvez seja o braço direito dele no microcrédito. O que você faz, Edivan, para ter essa capacidade de atração de gente, boas pessoas, e como você vê a capacidade que você tem de repassar o nível de atração, de capacidade que você tem para o pessoal que te apoia nos seus negócios? Pronto. Muito bem falado, Velasco. Josmar é meu braço direito nesse projeto. Quando eu aceitei o convite, por ter outras empresas, eu tomei a decisão de ter uma pessoa à frente para poder realmente assegurar a operação, não pegar e não fazer a coisa acontecer. Mas você concorda que não é só salário, né, que atrai? De forma alguma. É talento, é querer, é cultura, são valores, né? Valores que se alinham com o meu e com das minhas empresas do grupo. Então, hoje, quando eu vejo alguém muito talentoso, honesto no mercado, eu fico de olho, dou um jeito de recrutar. Já cheguei até a contratar gente sem eu estar precisando, mas eu soube que o cara estava disponível, o cara é bom. Uhum. Eu trouxe para mim e foi das melhores decisões que eu tomei. E outra é carisma, é carinho, é tratar bem, com respeito. E a cada dia vibrar com eles, com as conquistas deles, conquistas pessoais, né? Vários funcionários já conseguiram comprar. Agora mesmo, recente, um cara me chamou para ir mostrar a casa que ele estava comprando. Uhum. Ele queria a minha opinião, queria a minha avaliação, né? Que eu avaliasse se aquela casa, quanto que ela valia. E eu fui com ele. Então, o cara me vê presente no dia a dia dele. Entendeu? O cara tem acesso a mim. E aí a gente procura contagiar, incentivar, para que realmente ele consiga, e aí a gente vibra, e aí nós conseguimos os nossos objetivos também. A conquista deles é as minhas conquistas. Eu fico muito feliz com as realizações de cada colaborador, e de cada pessoa. Um amigo, parente, que eu puder ajudar, eu estou disponível. Que legal. Ó, adorei esse papo nosso aqui. Augusto, Emanuel, Edivan. Eu acho que a gente poderia até fazer mais desses, né? A gente ter um Sapcast aí, não só aqui no evento, mas a gente lançar uma plataforma dessa aí, porque é muito bom trocar experiência com vocês também. E agora sim, ser empreendedor, não só no Brasil, como em qualquer parte do mundo, é muito... É legal, é divertido, tem as horas boas, tem as horas ruins, mas chegou uma hora que você fala assim... resume em uma palavra, só uma palavra de vocês três. A minha, já vou falar a minha também, a minha é resiliência. Empreendedor aqui no Brasil, se ele não for uma pessoa resiliente, ele não prospera, ele não fica, porque a gente tem barreira de tudo quanto é tipo, tem gente puxando de tudo quanto é lado e poucas às vezes para te dar a mão e puxar para cima. Manuel, qual que é a sua palavra? Visionário. Tem que ser visionário. Augusto? Atitude. Legal. Joana? A minha superação. E eu aconselho quem está em casa a não desistir. Lute. Você é capaz e você consegue fazer com que sua empresa seja grande, mesmo em meio a tantas dificuldades. É isso aí. Muito obrigado a vocês três. Eu acho que quem ouvir a gente vai adorar esse papo aqui e com certeza a gente vai lançar outras oportunidades aí de ter essa mesma roda com sócios de vocês com outras pessoas. Muito obrigado. Obrigado também, viu? Obrigado, Valeu, gente. obrigado. Valeu. Grande prazer estar com vocês aqui. Um abraço aí para todo mundo. Abraço para minha esposa, Ariana. Tchau.